E agora, em nome do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, falará o seu presidente, o Dr. Wilson Duarte Alecrim. Após esta exposição, faremos um intervalo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e cumprimento o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Dias Toffoli, que preside esta audiência pública, e em seu nome cumprimento a todos que dela participam. O CONAS, da sua atribuição de representante dos gestores estaduais do Sistema Único de Saúde, luta diuturnamente para garantir à população o acesso e a concretização do direito à saúde. O faz, como define a lei, em parceria com o Ministério da Saúde e com o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Não resta dúvida de que esta audiência pública trata especialmente do confronto entre interesses públicos e os interesses privados na conformação do Sistema Único de Saúde. Portanto, a Suprema Corte tem convocado audiências públicas para trazer ao centro do sistema jurídico questões técnicas, políticas e econômicas que envolvem a garantia do direito à saúde. Assim o fez para compreender a dispensação de medicamentos de alto custo, o abortamento de fetos com anencefalia, o programa Mais Médicos, e o faz novamente para inteirar-se do que é denominado diferença de classe. A realização de audiências públicas é uma ação democrática, de ampla participação social, e pela qual o CONAS manifesta apreço e respeito, ao tempo em que parabeniza o ministro Dias Toffoli pela importante iniciativa de realizar esta. O termo diferença de classe, para nós, cujo nome per si já denota exclusão e preconceito social, foi cunhado para estabelecer que aqueles que podem pagar por serviços diferenciados aos profissionais médicos e hotelaria hospitalar têm o direito de fazê-lo de forma complementar às tabelas do Sistema Único de Saúde. A partir da controvérsia estabelecida entre o entendimento do Sistema Único de Saúde e aquele preentendido pelo CRM do Rio Grande do Sul, o debate hoje travado deve procurar responder algumas indagações. A primeira delas, diferença de classe está em conformidade com os preconceitos constitucionais que regem o SUS? A segunda, a diferença de classe fere a gratuidade das prestações de saúde previstas na Lei Complementar 141/2012 e no artigo 43 da Lei 8080, de 1990? Terceiro, é lícito e ético instituir dentro do SUS o copagamento para que cidadãos economicamente privilegiados possam ter acesso diferenciado a bens e serviços de saúde? A seguir, vou dividir minha exposição em 3 tópicos. Um breve histórico sobre a diferença de classe, as consequências de sua admissibilidade ao SUS e a posição do CONAS sobre o tema que aqui se discute. A complexidade das questões que envolvem o direito à saúde fez com que esta egrégia corte queira inteirar-se do que ultrapassa as técnicas de interpretação legislativa para bem solucionar as lides sanitárias que lhe são trazidas. Com o fundamento da prática adquirida, nos meus mais de 40 anos de serviço à saúde pública, apresento questões que dizem das consequências da diferença de classe para o SUS. A primeira delas, a diferença de classe, já aqui mencionada como o resgate de um fóssil, no passado, existente no passado, é incompatível com a Constituição Federal de 88. A diferença de classe não lida somente com o direito individual, a hotelaria diferenciada e a finalidade do médico de preferência. Lida com a forma estatal de ofertar ações de serviço de saúde e as suas formas de pagamento. Imaginemos, por exemplo, a campanha nacional de vacinação que é realizada no país inteiro sobre as várias formas de doenças que nós temos. Dos 50 milhões que têm pagamento de plano de saúde, 99% deles são usuários
do SUS no que diz respeito à campanha de vacinação. Imaginemos uma fila para vacinar as pessoas, onde alguns privilegiados vão pagar uma importância e ter o privilégio de vacinar antes daqueles que não podem dispor daquele recurso, quando a vacina é pública, o serviço é público e tem que ser igual para todos, como foi dito aqui perante a lei. Os sanitaristas do grupo, que fazem parte do grupo ao qual eu pertenço, denominam a diferença de classe como copagamento. O copagamento é admitido em sistema de saúde em que a proteção social é destinada somente aos que podem pagar e aos que têm vinculação profissional, e que foi representado no Brasil pelo antigo INAMPS. Este modelo não se mostrou satisfatório à sociedade brasileira e foi severamente condenado pelo movimento da reforma sanitária e que teve o seu auge na 6ª e na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que já foi aqui mencionada. Um outro ponto, a intenção da reforma sanitária era a adoção exclusiva de um sistema de saúde de assistência universal, igualitário, livre de preconceitos e privilégios, fundamentado na solidariedade. Mas a Constituição de 88, numa equalização de forças, admitiu, além do sistema público de saúde, o SUS, a atuação da iniciativa privada, criando, consequentemente, um sistema misto. Ou seja, o sistema brasileiro é híbrido, mas a Constituição não permite que a iniciativa privada atue em desconformidade com a lei e nem sobreponha seus interesses aos interesses públicos. Portanto, aos profissionais ou estabelecimentos de saúde que queiram oferecer serviços médicos ou de hotelaria diferenciada, que o façam mediante oferta por desembolso direto ou conforme as regras da saúde suplementar, devendo proceder de igual forma os pacientes que queiram adquirir tal diferenciação e não usar o SUS como um caminho para que isso aconteça. Um outro ponto ainda, a admissibilidade da diferença de classe altera o modelo público de saúde, criado para além do hibridismo, admitido constitucionalmente uma nova modalidade, a de copagamento no âmbito do sistema público do SUS, que é conhecido no jargão sanitário como a dupla porta, que já foi mencionado aqui como fura-fila. A diferença de classe, ainda que tenha existido no passado, é uma possibilidade que a Constituição de 88 não mais admite. Nem o legislador, nem a legislação pátria impuseram à sociedade brasileira a execução de critérios que importem em discriminação e privilégio. Portanto, a legislação que assentir a diferença de classe ou ainda a interpretação legislativa que assim a permita, configura, no nosso ponto de vista, transgressão aos princípios constitucionais da universalidade, igualdade de acesso, promove a desordem administrativa e confere supremacia ao interesse privado em detrimento do interesse público. Aqueles que, para defender a diferença de classe, consideram de importância a ausência dos termos gratuidade ou gratuito na descrição dos artigos 196 a 200 da Constituição, cabe indicar que a Lei Complementar 141, em seu artigo 2º, estabeleceu que somente podem ser consideradas como despesas as ações de serviços públicos de saúde que sejam de acesso universal e gratuito. Ao apresentar expressamente o termo gratuito, a lei proíbe o copagamento dentro do sistema. Da mesma forma, isso já estava estabelecido na Lei 8080. Consequentemente, estando a administração pública submetida ao artigo 37 da Constituição Federal, vinculada ao princípio da legalidade em toda a sua atividade, não pode o administrador incorrer em qualquer desvio ou afastamento da gratuidade das ações e serviços do SUS. Ao administrador só é permitido o que está na lei, e não a lei que permita a diferenciação de classe. Passo a comentar a tese que defende a diferença de classe como estratégia adequada à moderação de demanda, na medida em que, com a participação do paciente no pagamento das ações e serviços de saúde, acarretaria uma redução do consumo, produzindo, a partir daí, reposicionamento e suposto equilíbrio nos preços. Permito-me algumas ponderações. A primeira delas é que a procura por bens de saúde decorre da prescrição médica e não da vontade apenas do paciente ou de seus responsáveis. Portanto, a moderação da demanda não decorre do copagamento
ou da inexistência dele. Em segundo lugar, cabe-me esclarecer que, no Brasil, não há consumo excessivo. Ao contrário, há escassez da oferta de bens de saúde. Houvesse excesso, não estaríamos discutindo forma diferenciada de remuneração aos médicos e hospitais. Poderia ainda falar de outros riscos que essa moderação da demanda pode trazer a nós todos que dependemos de cuidar da saúde do povo e não apenas da doença, no que diz respeito à vida de cada um. Mas, infelizmente, o tempo não me é permitido. Não prospera a tese, também ao nosso entendimento, daqueles que afirmam que a diferença de classe propicia a desoneração do SUS dos custos com médicos e hotelaria hospitalar, gerando, consequentemente, incremento no acesso. E até mesmo porque, com certeza, teremos desoneração, porque, em muitas das situações, haverá benefício para desconto do imposto de renda e, com isso, deixará de ter acesso tributário para aqueles que ofertarem pagamento complementar dentro do SUS. É preciso também apresentar questionamentos sobre a atuação do profissional médico em face da admissão da diferença de classe. A regulação acerca dos honorários médicos é feita pelo órgão de classe, que defende os interesses profissionais da categoria. É de todos nós conhecida a tabela da AMB. A regulação acerca dos honorários médicos, portanto, não está ligado diretamente à decisão dos pacientes, que estão submetidos à desvantagem da doença e não têm condição de proceder à aferição de tabela, de honorários, ou ainda promover negociação financeira justa com o profissional ou o estabelecimento de saúde. Todos sabem muito bem o que representa para cada um a famosa conta hospitalar. Ademais, no Brasil, a falta de profissionais médicos para prover o SUS é latente, enfrenta dificuldades ainda maiores, visto que a preferência seria pela negociação direta com os pacientes, teríamos mais um agravante. Eu ouvi aqui, ministro Toffoli, de que existe médico em quantidade suficiente no país para ocupar os postos. Em Porto Alegre, numa reunião com o prefeito da capital de Porto Alegre, em abril do ano passado, haviam 5 unidades básicas de saúde construídas com todas as equipes conformadas, sem a presença do médico, quando lhe era oferecido ao médico R$10.000 por mês para trabalhar 40 horas semanais, e lá os médicos não se apresentaram para trabalhar. Portanto, falta médico no país. Tanto o SUS quanto as operadoras de planos de seguros de saúde possuem instrumentos reguladores de preço para a aquisição de leitos no mercado, o que, por óbvio, não se aplica aos casos de desembolso direto ou de eventual diferença de classe. Cumpre, então, perguntar qual o órgão competente para regular o mercado de leitos hospitalares quanto ao valor a ser cobrado a título dessa proposta de hotelaria diferenciada. Consequentemente, que critérios poderiam ser considerados com melhor acomodação? Seria admitida que a diferença de classe nas unidades e centros de tratamentos intensivos das nossas UTIs, por exemplo, que não tem em número suficiente. Portanto, vislumbra-se que o SUS não seria mais possível adquirir leitos de prestadores privados ou filantrópicos. Menor seria a possibilidade ainda para a regulação de acessos do paciente a esses leitos, como já foi mencionado aqui. Por fim, indico que o CONAS, enquanto entidade representativa das Secretarias Estaduais de Saúde, defende que, primeiro, a legislação pátria não deva admitir a diferença de classe por esta ser contrária aos princípios constitucionais de acesso universal, integralidade e isonomia. E também somos contrários ao copagamento, pois o modelo organizativo do sistema público de saúde tem na lei, de forma expressa e inequívoca, a gratuidade das ações e serviços de saúde ofertados à população. Reconhecemos que o SUS não é um sistema pronto e acabado, tem problemas estruturais a serem enfrentados, como o subfinanciamento, a estruturação dos recursos humanos, acesso qualificado às ações e serviços, e mesmo com estes problemas, é a opção constitucional e social do povo brasileiro, como já foi mencionado aqui. Portanto, para os gestores estaduais de saúde, admitir a diferença de classe seria afrontar o espírito do legislador que concebeu as bases fundamentais do SUS, desconhecer a supremacia
do interesse público em face do privado e promover de forma inequívoca o retrocesso do direito social à saúde do país. Peço permissão para encerrar dizendo: sou médico, com mais de 40 anos de formado, aposentado como professor titular de uma universidade pública, onde cursei toda a minha vida, e dedico, desde a minha aposentadoria, há 12 anos, porque já vou fazer quase 70, à gestão pública. E, como professor, dei muitas aulas em doenças que hoje já não estão mais na nossa frente, como raiva humana, poliomielite, paralisia infantil, e muitas das que não fazem mais parte do quadro cotidiano nosso de hoje. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de pedir a todos os senhores e atenção. Eu fui aluno num hospital privado que cedia leitos à Universidade Federal à época. E, naquele hospital, o que mais me indignava, ministra Rosa Weber, era que existia lá um pavilhão dos indigentes. E cabia a mim, me formei assim, vendo de o que significava um cidadão ou uma cidadã que estava ali internado, ou a sua família, onde está João? Está no pavilhão dos indigentes do hospital tal. Não devemos permitir que isto retorne ao país. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Wilson Duarte. Faremos um intervalo de 30 minutos.